Então, só repetindo, cada cubículo de média tensão, ele vai precisar de ter uma janela de ventilação na base, a 200 milímetros do solo da parte interna, no mínimo, e 300 milímetros da parte externa. Quer dizer, 200 milímetros da parte interna e 300 milímetros da parte externa, quer dizer, você vai ter que ter pelo menos um desnível aí, no caso da subestação, se a parte interna for só 200, você tem que ter um desnível de 10 centímetros, quer dizer, a sua subestação ela tem que ser elevada 10 centímetros, ou pode colocar, se for do mesmo nível, colocar 300 milímetros de cada lado, de 600 milímetros por 1000 milímetros, ou por 1 metro, quer dizer que dá 0,6 metros quadrados, com uma tela metálica de proteção externa, com distância entre 5 e 13 milímetros. Todos os casos. Geralmente eles são telas padronizadas, né? Aquelas onduladazinhas. Então você coloca lá e fica tranquilo. Entendeu? Não. Não, isso é a norma antiga. Então você não pode utilizar mais como referência. Aliás, você pode utilizar como referência, só que você não pode referenciar dentro do seu projeto. Né? Mas se você coloca 0,6 metros quadrados, 0,6 metros quadrados, a não ser que seja um transformador de 1 MVA, beleza, você tem, por exemplo, você tem dois transformadores de 750, por exemplo. Então você tem aqui um cubículo de proteção. Cadê? Tem aqui um cubículo de proteção. Não, acho que mais para baixo. Em que você tem um cubículo de proteção com um cubículo de... Cadê, rapaz? Pronto. Aqui você tem a medição, você tem a proteção e tem a transformação. Isso aqui é com a medição aqui, né? Uma medição semidireta. Mas vamos supor que você tenha mais um transformador para cá. Certo? 2 de 750. Se você for basear na regra antiga, você precisa de quanto? A cada 100 kVA 0,3 metros quadrados, né? Multiplica por 15, dá 4,5, é? 4,5 metros quadrados. Se você for utilizar somente a ventilação na parte inferior, você vai ter o quê? 0,6, 0,6, 0,6. Você vai ter o quê? 1,8 metros quadrados. Então, para você dobrar isso, você colocaria a ventilação onde? Na parte do teto. Que aí daria 3,6 e procuraria ventilação, no caso aqui, ó, nessa janela aqui oposta, para poder completar os 4,5 metros quadrados que você necessita para a ventilação. Se isso não for possível, você faz o quê? Coloca ventilação forçada. Você coloca exaustor. Entendeu? É porque a regra não existe mais, né? Da área, do contato da subestação com a área externa, com o cobogó, né? Para poder haver ventilação natural, né? Esse critério não existe mais em norma. Então, o que geralmente a galera faz? A galera utiliza do critério antigo e aplica na norma nova sem poder referenciar. E dessa maneira você tem mais ou menos a área de ventilação necessária para a subestação. Entenderam? Ou não? Fala, Gustavo, tu ia falar naquela hora? Ah, já respondi. Aí foi, pronto. Entenderam, crianças? Então, continuando aqui, essas telas aqui, que são essas divisões aqui, ó, ela geralmente é metálica, né? Ela tem que ter no mínimo 1,70 m,
Lembra lá da norma, né? Ó? Ela tem que ter no mínimo F, né? F é 1,70, né? Ó, 1,70 de altura. E no máximo aqui ela tem que ser quanto? 300, né? Então, essa abertura inferior é 300, ó. 300, ó. Distância máxima entre a parte inferior e um anteparo vertical e o piso. Quer dizer, no máximo aqui é 300 e o mínimo de altura é 1,70 m. Mas como é que a galera faz geralmente? A galera fecha tudo até mais ou menos a altura de 2,20 para ficar uma porta padrão de 80 por 2,10, que é a porta padrão. Assim, porta padrão aspas, né? Assim, é a mais comum. Né? Uma porta padrão de 80 por 2,10. Então você bota 80 por 2,10, obviamente que tem essa estrutura aqui que aumenta um pouco, vai dar o quê? 2,20. E fecha tudo. Como aquilo é a altura máxima 300 milímetros, então a altura mínima 0, se você quiser. Né? Entenderam? Obviamente que esse espaçamento aqui também varia de quê? De 5 a 3 milímetros. Né? Que é indicado em norma. Né? Com esses adesivos de perigo de morte e alta tensão, que são sempre necessários. Na imagenzinha lá da norma. Aqui. Isso é um diagrama, isso não é imagem. É o buraco que tem embaixo. Você passar. Se você quiser passar por debaixo, no máximo é 30 centímetros. Então, ou você é o Guaraná, ou você entala. Vou ter que cortar isso. Mais forte que eu. Mas eu tô lutando, né? Vocês estão notando, né? Entendeu? Então, mas geralmente o que a galera faz? A galera fecha tudo para deixar uma portazinha padrão de 80 por 2,10, tá entendendo? Aí o que o pessoal geralmente faz? Né? Isso aqui geralmente ele é dobrável. Esse aqui é porque não tem uma dobradiça. Ela faz assim, né? Para poder tirar esse transformador aqui. Porque esse transformador ele não passa. Aqui, óbvio, né? Uma porta de 80 por 2,10. Eu já falei para vocês do tamanho mínimo, né? Ou da porta externa, ou de um caminho que tenha para levar o transformador até o local. Isso já foi falado, né? Pronto. Entenderam, crianças? Não, são duas aberturas que tem dentro do local do transformador. Uma para a porta para pessoas passarem e a outra para botar o transformador para fora e para dentro. Exato. Que deve ser ligada com a parte externa. Que nem eu mostrei na quarta-feira passada, no Martimag. Não está aqui não? Por exemplo, tu vê aquela porta ali, ela é dada para a área externa, que é justamente essa aqui. Essa porta é que tem que ter 30 centímetros de folga de cada lado. Até que o Lucas me corrigiu, que eu falei que era 1,30, eu falei, não, 1,60, é realmente 1,60. Porque é 1 metro, aí 30 de um lado, 30 do outro, né? Porque esse transformador tem 1 metro aqui, né, na largura, né? E quanto tem mais um transformador mais distância mínima entre eles? Como assim? Sei lá, no caso do dois transformadores de 750, por exemplo. Não, a distância é do cubículo. Você tem que verificar qual o cubículo que ele vai estar alocado. Sim, mas vai ter se eles couberem os dois, tem Hã? mais um cubículo. Não, no mesmo cubículo não. Cada equipamento um cubículo. Cada equipamento um cubículo. A medição está em um cubículo, aí depois você tem um disjuntor de média aí está em outro cubículo, aí você tem um transformador que está em outro cubículo. A gente está tratando aqui de distâncias totais porque você só tem um transformador. Você só tem um equipamento, então você só precisa de um cubículo. Mas essas distâncias aqui da norma, ou estas, elas são aplicadas a cada cubículo. Entendeu? Então, no caso, você está aqui de um transformador para outro. Então, você vai precisar de 400, 400, 400. Isso é para a classe 34,5, viu? Então, por exemplo, o transformador aqui, se fosse esse transformador, aqui ele teria quanto, hein?
ele tem 1 metro por 620, né? Então ele precisaria aqui de 1 metro 400, 1,80, né? E aqui eu tenho 620, 400, 1,42 m. Então esse cubículo ele tinha que ser 1,80 pelo menos, é o mínimo, por 1,42. Aí teria que ter uma parede, um anteparo vertical, separando do próximo cubículo. Tá vendo? Eu falei, lembra que eu falei que eu estava fazendo a chamada? Ele vai dizer que nunca falta. Entendeu? Então cada cubículo é um equipamento. Né? Obviamente que aqui tem uma parede, tem essa distância D aqui que é 150 milímetros ou 1 centímetro, que é o quê? Um tijolo em pé. Né? Porque antigamente quando você ia colocar aquelas estruturas de medição polimérica na parede, ele pedia 30 centímetros. Quer dizer, um tijolo deitado ou 2 tijolos um lado a lado. Beleza? Por isso que ele bota aqui, variável. Por quê? Porque depende do tamanho do equipamento. Claro como o sol da meia-noite? Voltemos. Então tá aqui as portinhas, bonitinho, porta metálica, obviamente com dobradiça, tudo mais. A parte de ventilação não está, né? Agora tem que ser no cubículo, né? Na parte aqui, teria que ser aqui na parte, né? Do cubículo. Oi. E nós vamos lá aqui, para gente colocar a porta ou só a grade móvel. Como assim? Não tinha porta, era a grade, sacava a grade fora e tirava. Aí ficava espaço toda aberta. Não pode, só que aí é mais trabalho para efeito de manutenção, né? Para tirar um transformador, beleza, vai ter o mesmo trabalho. Mas se for uma manutenção só de reaperto, só for limpeza, aí vai ter que tirar a grade todinha. Então, para isso que tem essa porta aqui, Porque é de bom alvitre que você de 6 em 6 meses faça uma leitura do óleo, amostra de óleo, que ninguém faz. É de bom alvitre que você realiza a limpeza da subestação com álcool isopropílico e reaperto dos contatos e lixamento dos contatos a cada 6 meses também. Então você vai sacar tudo isso fora para realizar uma manutenção que só precisaria uma pessoa estar lá, entrar e tranquilamente entrar por uma porta. Entendeu? Isso se chama projeto de subestação mal feito. E eu estou aqui para dizer para vocês o que é mal feito. Beleza? Tranquilo? Joinha até aqui? Aí vamos para a parte de aterramento. Mesmo esquema. Mínimo de quê? 6 hastes de aço cobreado. 15 milímetros, 2 metros. Espessura do cobre, 240 micrômetros no mínimo. Espaçadas de 3 em 3 metros. Uma da outra. Com resistência máxima de aterramento de 10 ohms. Todos os equipamentos agora em partes metálicas são aterrados com cabo de quê? 25 milímetros quadrados. Todas as partes metálicas, a grade tem que ser aterrada, a parte metálica da parte de ventilação com cobogó tem que ser aterrado. Os para-raios tem que ser aterrados. Aqui é na época que era cabo de 35. Certo? Tudo aqui tem que ser aterrado. Mesmo estando no primeiro, segundo ou terceiro andar, você vai ter que realizar o quê? Realizar uma descida. Lembrando que transformadores que fazem parte da edificação ou estejam em algum pavimento que não seja o térreo, eles têm que ser obrigatoriamente a seco. Não pode ser transformador a óleo. Transformador a óleo somente para subestações em uma edificação separada e estando no térreo.
Tu fica conversando. Tava, eu vi. Tá me chamando de doido? Sim, eu sou. Tá me chamando de esquizofrênico? Tem que tirar essa parte também. Que transformadores a seco, eles podem ser colocados em qualquer lugar. Você quer colocar no nono andar? Pode colocar. Né? Quando é transformador a óleo, a subestação ela tem que ser uma edificação separada. Por exemplo, essa sala aqui não poderia ser uma subestação se o transformador fosse a óleo. Por quê? Porque essa sala faz parte de toda a edificação. Teria que ser, por exemplo, a subestação teria que ser naquele prédio ali da chaminé. Aí depois você viria com um cabo de baixa tensão que teria que ficar em outra edificação. Já com transformador a seco, não, você pode colocar em qualquer recinto da edificação e em qualquer pavimento. Transformador a seco tem que ser sempre no térreo. Entendeu? Mas mesmo que esse transformador aqui era no primeiro andar, você tinha que ter o quê? Uma malha de aterramento abaixo e teria que levar com cabo, né, de 25. E a malha interligada com cabo de 50, nos mesmos moldes que vocês fizeram a subestação aérea. Oi? E aí, se você tiver um transformador a seco e um prédio, mandar a sexta andar, por exemplo, eu posso pegar o aterramento dele e jogar no parlamento do quadro 2 centavos ou jogar? Não, tem que jogar direto na malha de aterramento. Puxar para a malha de aterramento. Obviamente que aí você tem que um eletroduto, né, de modo a isolar o cabo, que afinal é um cabo nu. Beleza? Tranquilo. Hã? Mas às vezes você não tem espaço. Não, mas a manutenção também é menor, né? Do transformador a seco com relação ao transformador a óleo. Então você tem que ver os prós e contras. Se tem para vender os dois, é porque tem mercado para os dois. Tá entendendo? Se tem para vender, é porque tem mercado. Então, tranquilo? Que foi, Gabriel? Tá bem, meu filho? É sono ainda? Ah, você tá com sono hoje, imagina amanhã de manhã na aula de distribuição, hein? Oh. Beleza? Então, mesmo esquema da malha de aterramento, máximo 10 ohms. Né? Obviamente que para transformadores... Oi, Guaraná. Como a gente depende da dimensão de transformador, então nesse caso a gente tem que especificar comercialmente o transformador, né? Sim. Aqui sim. Na aérea não. Você pode botar. Você é um transformador, é um poste de 1012, acabou. Tá entendendo? Porque tem transformadores mais antigos, por exemplo, tem transformador às vezes de 150 kVA antigo que parece um de 300 pelo volume de óleo grande. Tá entendendo? Mas como o poste é fixado em 1012, você não precisa se preocupar. Aqui você precisa. Aqui você precisa porque você tem restrição de espaço. Isso, uma subestação abrigada, ela é sempre mais trabalhosa, ela é sempre mais criteriosa do que uma subestação aérea. E obviamente sempre mais gasto. Por isso que eu falei para vocês que a preferência, se puder, sempre vai se colocar uma subestação aérea com relação à brigada. Óbvio que não faz sentido de você plantar, por exemplo, aqui, se aqui não fosse espalhado, fosse tudo concentrado, plantar 10 transformadores, exagero, mas 5 transformadores de 300 kVA em poste. Não faz sentido. Um do lado do outro. Não faz sentido. Aí você fala, não, isso é brincadeira? Não. Fizeram uma besteira dessa ali no Pinheiro. Botaram um transformador do lado do outro, um de 150 outro de 150, em vez de botar só um de 300. Ali no centro. Provavelmente o cara foi fazer o projeto, não, vai bom é 2 de 150. Aí botou um do lado do outro. Não faz sentido. Aqui faz sentido por quê? Porque você vai economizar com cabo de cobre. O cabo de cobre é muito mais custoso para você pegar. Imagina, atender aquela edificação ali, aquele bloco ali de aula, atender aqui, atender o CEL, atender o RU, atender o odonto. Né? A distribuição com cabo de cobre é muito mais cara. Que eu falei para vocês lá em prediais isso aí, inclusive. A gente pegou e botou na ponta do lápis. Quão mais caro saía uma distribuição por cobre em BT do que uma distribuição aérea em alumínio. Né?
Certo? Então, né, você vai ter que fazer também a parte do luminotécnico, né? O luminotécnico você tem que se basear em quê? A norma 0942 fala de NBR 5413, lembra? Só que a gente viu lá em prediais que a 5413 não está valendo mais. Qual que está valendo agora? A 8995. Então, apesar da norma de média tensão referenciar a 5413, a 5413 já está fora de padrão e a norma a ser referenciada é 8995. Então, vocês vão ter que verificar critérios de luminância em subestação baseado na 8995. Com relação à disposição das lâmpadas, por gentileza, não façam isso que foi feito nesse projeto aqui, de colocar uma lâmpada nesse cubículo de média tensão. Eu não vou trocar essa porra. Não sei quem vai, mas eu não vou. E não recomendo ninguém ir. Só botar no carrinho da porta. Aí abre a separação. Você tem coragem? Da porta para dentro eu não entro. Eu só entrei quando estava desenergizado. Depois que energiza, eu não entro mais. Ah, tá tudo desligado. Não entro. Odeio choque. Eu sou um engenheiro eletricista mais buceta que existe. Vou ter que cortar essa merda também. É só desligar a subestação toda vez que for trocar a lâmpada. Beleza, você desliga. Aí qual é o problema? Se tiver um gerador, ou então um no-break ali do outro lado, ou então aquele no-break. A tensão continua a mesma. Você está gerando ali em 380 e quando vai levar um choque é em 3.8. Ó, delícia. Sou um amigo meu, que era machão e que pegava aquele transformadorzinho de 220 para 12 volts, né? Até falei na aula de prediais. Vai ficar levando um choquinho. Aí um belo dia a gente trocou a labelzinha de 220 para 12 e 12 para 220. Então ele botou o 12 no 220, quando recebeu o choque era 3.000 volts. Ficou duro a manhã todinha. Ele fez só de ruindade. Pois é, né? Pode acontecer isso. Então, eu não recomendo, né, vocês pegarem e verificarem a parte de luminância lá, baseado na 8995, e colocarem uma lâmpada aqui. Geralmente, a galera de subestação coloca a lâmpada na parede lateral. Porque até para colocar essas lâmpadas aqui no teto, né, você vai ter que subir uma escada e a escada pode pender. Então, geralmente a galera coloca onde? Nas laterais da parede. Nunca dentro do cubículo. E, obviamente, que aí a disposição de luminância vai ser diferente, porque a curva fotométrica da lâmpada é uma, mas geralmente você está associando ela ao quê? Ao pé direito da edificação. E agora você vai ter que estar associando ela à parede. Pode colocar? Pode, coloca, não tem problema. Mas não é recomendável. Outra coisa que é exigida é a iluminação de emergência. 2 aqui, ó, com autonomia mínima de 2 horas. É condição sine qua non, obrigatória, você ter essa iluminação de emergência. Cadê aqui a iluminação de emergência? Está aqui, ó. Luminária de emergência instalada a 2,5 metros do piso acabado, com autonomia mínima de 2 horas. Então, você tem que ter essa iluminação e tem que ser indicada tem que ser indicado no projeto. Obviamente que aqui vão existir os circuitos de tomada e circuitos de iluminação. Então você vai ter que realizar aqui o esquema elétrico, mas é um esquema elétrico bastante simples. Nada muito complexo como a parte de conturamento que vocês fizeram. Então não tem essa complexidade. Beleza? Vocês estão entendendo? Gabriel? Não? Beleza? Aqui os detalhes, né, ó, do aterramento, né, que tem que ser feita com solda exotérmica. A parte de caixa de inspeção também é a mesma coisa. Aí você vai ter o diagrama unifilar. Derivação da rede de média, condutor a critério da Enel. Aqui a medição, né? Ela tem que ser em poste.
ou com o cubículo blindado, não pode ser mais a medição na parede. Então você teria aqui a medição, viria aqui com cabo, aqui a gente tratou de cabo de alumínio, tem a bucha de passagem aterrada com pino, isoladores, né? Pilar de um lado e do outro. Depois você vem o que? Vergalhão de cobre, vem para a chave seccionadora, passa em fusível HH. Beleza? Não, esse aqui é uma representação de mufla, não tem essa mufla. Beleza? Vem em vergalhão de cobre, né? Tira essa porcaria aqui também, não tem essa mufla aqui também, né? Entra no trafo a seco, no caso. Sai em cabo de BT, que você pode se basear lá naquela tabela da NT002 antiga, mesma coisa, né? Aquela tabela do transformador. Aí associa o cabo, o disjuntor com a sua capacidade interruptiva e o eletroduto. Pronto, pode fazer da mesma maneira. Aí vai para o quadro de proteção geral, ó. 112,5 era o quê? 175 10K. Foi inclusive o que deu de vocês, não foi? Em subestação aérea? No projeto? Não era 112,5 o transformador? Pronto, não era 175 10K? Pronto, 175 10K da mesma maneira. Acaba aqui, vem para o QGBT e aí você pode fazer um frufruzinho aqui para dividir os circuitos, mas não é necessário. Não, você pode botar que nem era na subestação aérea, vai para o QGBT. Esse aqui foi o irmão do Gabriel que pediu para colocar assim mais trabalhadinho. Eu acaba detalhista, viu? Não, macho, bota só vai para o QGBT. Não, é bom dizer que tem um local aqui de reserva, tem um local aqui para os bancos de capacitores. Tá bom, bota aí, vai. O Valmir que fez aqui essa parte aqui, ó. Ó, banco de capacitores, previsão, ó. Previsão. Beleza? Oi, fala, Gustavo. Não, você pode botar aqui depois do disjuntor, que é o QPG, você bota QPG e fala, vai para o QGBT. As lâmpadas precisam sim, aqui do circuito, né? Ó, o esquema elétrico, ó, mas não no diagrama unifilar. Mas com um projetozinho melhor trabalhado, depois eu vi, é melhor um projetozinho mais trabalhado, por quê? Porque aqui você indica quais são os disjuntores, quais são os quadros. Ó, vou botar até o barramento aqui, ó, de cobre. Entendeu? Como é um projeto mais trabalhado, que é um projeto inclusive mais caro, que custa mais caro para o cliente, não custa nada você pegar e ter mais um esmero, né? Ter mais um cuidado com esse projeto. Beleza? E obviamente aqui eu fiz aqui a parte do ponto de entrega, né? Com o poste, né? 312. Né? O para-raio somente do lado da fonte, né? Ó, é o ponto de entrega com uma caixa de display, da mesma maneira que vocês fizeram em subestação aérea. No caso, há duas estruturas. Hã? Mas depende do trabalho, depende do que você vai fazer no projeto. Você vai fazer só o projeto? É um projeto para 3, 4 mil. Aí você dá de graça o projeto. Que aí você tira na execução. Cara, eu não tenho ideia. Esse aqui foi 45 mil. A época, né? Aí você está falando de 2013. Hã? Não sei. Assim, não comercialmente não tenho nem ideia mais. Nem de valor transformador, nem nada. 16. Teve aquele problema, né? Dele ter colocado 225, que eu mandei ele fazer com 112,5, porque acima de 150 da AVT, aí eu precisei refazer. Mas o problema não é, você fala quanto tempo desde que eu submeti o projeto até ligar, é uma coisa. Quanto tempo eu gastei é outra. Quanto tempo que eu gastei? Fazer esse projeto foi 3 horas. Aí a execução. Aí eu botei um eletricista, eu fui lá 2 vezes. Fiquei olhando lá, verifiquei, indiquei o que é que ele tinha com dúvida e pronto.
Mas aí era minha responsabilidade de levar material, minha responsabilidade de comprar o material, minha responsabilidade na hora da ligação. Nem tudo é somente o tempo que você leva, é a responsabilidade que você assume. Afinal, você tem que assinar uma ART. Tá gravando, quero cortar não. Quero cortar não. Entenderam, crianças? Beleza? Obviamente, se você for para o memorial descritivo, vai ter pouca diferença. Acho que o memorial descritivo eu não alterei muito não. Memorial descritivo, ele é um pouquinho diferente. Cálculo de demanda, o quadrozinho está um pouco diferente, ó. Realmente não alterei, ó. Entre 002 e 1103, né? A única parte que tem diferença com relação à subestação aérea é você indicar que a proteção em média tensão é realizada com um fusível HH. Aqui, ó. Proteção em média tensão, em vez de ser chave fusível com elo fusível associado, a proteção é chave com chave seccionadora tripolar com suporte para fusível. Aí você diz o tipo de fusível, fusível HH 10 A. Então, basicamente é essa a diferença. Oi. Aí você tem que colocar o disjuntor de média. Eu vou mostrar. Entendeu? Aí você tem que especificar e dizer que tem um outro documento associado, que é o estudo de coordenação e seletividade para uma subestação de tantos kVA. Vou mostrar. Beleza? Quando não houver espaço para a medição polimérica, esse caso aqui, né, ó, não há espaço para medição polimérica em poste. Por que não há espaço? Porque a medição polimérica tem que ficar em poste, em primeiro lugar, dentro do terreno do cliente, com um recuo mínimo de 700 milímetros, com espaçamento de 1 metro para paredes e 1,5 metro para sacadas. Aqui você não tem nada disso. A não ser que você derrubasse a fachada do supermercado. Não, rapaz, vamos derrubar aqui a fachada do supermercado, 1,5 metro entrando aqui, né? Derruba, né? E aí a gente bota um poste no meio, vai ficar lindo. Aí, se você não achar muito legal o poste, aí você bota um biruta e fica lá, ó, na frente do poste para disfarçar o poste. Vou precisar cortar essa não. Ficou engraçadinha. Beleza? Então, quando não houver este espaçamento, então o seu ramal de entrada, ele pode ser derivado do poste da Enel que está na calçada. Obviamente que vai gerar obra para efetuar a troca desse poste, porque você nota, ó, que você tem 3 níveis de cruzeta beco. Lembrando de distribuição que a cruzeta mais natural para redes de distribuição é cruzeta meio beco. Nesse aqui provavelmente você utilizou cruzeta beco para efetuar o afastamento da edificação. Então você tem 3 níveis de cruzeta beco. Uma para passagem da média tensão, outra para chave fusível de modo a seccionar e outra para suporte de mufla. Porque aí você vem em cabo de alumínio e quando você internaliza, você vai ter que ir em cabo de cobre isolado. Nu não. Nu é o quê? É o aterramento dos equipamentos, tanto dos para-raios quanto das chaves fusíveis. Beleza? Que aí desceu com um cabo de 35 milímetros nu. Mas a internalização, obviamente, tem que ser em cabo isolado. Mas você nota que esse poste aqui, ó, tá no passeio, na calçada.
Então, se está na calçada, é um poste da Enel. Então, você está utilizando o poste da Enel para alocar o ramal de entrada da unidade consumidora. Certo? Qual é o problema? E onde é que fica a medição? Aí é que está. Como a medição não pode ser polimérica, a medição vai ter que ser em conjunto blindado. Aí você vai ter que utilizar esses conjuntos blindados pré-fabricados. Certo? Quer dizer, não é você quem fabrica, você tem que pregar empresas que são homologadas, né? Que fabricam esses conjuntos blindados pré-fabricados. Um para medição e outro para seccionamento. Então você tem muito pouco poder acima desse cara aqui. O máximo que você pode fazer é separar o módulo de medição com o módulo de seccionamento. Nesse caso do projeto aqui, teve a separação com o módulo de medição ficando na parte inferior, logo aqui, ó, no ramal de entrada, né, ó. E depois o módulo de proteção e seccionamento na parte superior. E obviamente aqui com transformador a seco. Entenderam? Oi. Que locais eu posso botar esse módulo de medição? Em qualquer um que seja totalmente isolado, que tenha aquele adesivo perigo, alta tensão. Então tem que ser um cubículo separado. Não pode ser o mesmo cubículo do transformador. Tem que ter um Não. diferente. Não pode. Tem que ser um diferente. O seccionamento, eu tenho que botar um cubículo diferente ou isso eu posso botar no cubículo do transformador? Não, tudo é cubículo diferente. Esse cubículo que você está fazendo? Hã? Tem 3 cubículos. Vai virar 3 cubículos. É para ter 3 cubículos, um aqui e outro aqui, do transformador. Você está entendendo? Mas obviamente que você pode trabalhar com 2 juntos. Esse módulo C1 e C2, quer dizer, o módulo de medição e o módulo de proteção, eles podem ser juntos, como são aqui, ó. Pode colocar um seguido do outro. Aí não tem problema. Aí só precisa ter um cubículo para ele. Ele só precisa ter um cubículo para eles. Aqui foi porque, como era na parte superior, foi pedido que a medição fosse realizada logo no ponto de entrega. Aqui. Na parte inferior. Então foi feita a medição aqui na parte inferior e ele foi levado aqui em cabo de média tensão para a parte superior. Oi. No caso, entrou no ponto uma vez, ele tinha essa configuração que você explicou, e ele tinha para esse carro, se fosse uma proteção de alumínio. Parecendo não sei explicar, como se a parte separadora. Não, você tem que ter um eletroduto em ferro galvanizado. Ó. Eletroduto, no caso aqui, em aço zincado de 2 polegadas. Você não desce com um cabo isolado do lado do poste. Você desce em quê? Ou ferro galvanizado ou aço zincado. Como é ali, ó. Ali, ó. Olha a descida ali, ó. Das muflas ali, ó. Chega em uma determinada altura, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, do lado do transformador. Aí não tem um outro poste? Aí tem as muflas. Mas esse negócio que eu vi, ele cobriu o poste. Não sei se você vai proteger. Não, você pode pegar e utilizar, blindar o poste mecanicamente com a parte metálica. Tem gente que faz, ele realiza uma blindagem ao redor do poste metálico, pode ser. Eu acho que é bem aqui no vizinho ao patronato, né? Na Receita Federal. Tem outra aqui, vizinho ao patronato. Mas não é necessário. Mas não é necessário. Você basta botar em quê? Agora que eu sei que o apelido é esse.
Entendeu? Isso. Na verdade, é mais um critério da própria Enel, né? Dela se apega a dizer, como é o poste é dela, né? Você vai submeter o projeto, ela diz, não, eu quero uma parte blindada, metálica aqui. Então, se for a exigência da concessionária, você vai ter que colocar e arcar com esse custo. Exato. Pode arcar com esse custo. O ponto de entrega é bem aqui. É onde começa a rede da... Exato. E obviamente você vai ter que dizer os cabos de aterramento, né? Obviamente que a malha de aterramento ela tem que estar onde? Vai ter que estar dentro da unidade consumidora. Aí vai ter que quebrar o piso. A múltipla é nossa ou é da Enel? A mufla... Vocês têm que deixar lá preparado com mufla. O cabo tem que chegar lá preparado com mufla para a Enel efetuar a ligação. Então a mufla é do cliente. Depois do ponto de entrega, tudo é a critério do cliente. Entendeu? O ponto de entrega ele denota o limite entre a rede da concessionária e a rede da unidade consumidora. Então, tudo depois do ponto de entrega é cliente. Beleza? Aí, obviamente, que todas as outras regras valem. Parte de ventilação, parte de cubículo, distâncias, né? Para anteparos verticais, tudo que a gente já falou, está tudo valendo. Beleza? Tá aqui, tudo valendo. Tranquilo? Beleza? Parte da área, ó. Porta de acesso para a área externa, porta de acesso externa. Mesma coisa, tem que pegar o tamanho do transformador e verificar se você tem uma folga de 30 centímetros de cada lado, baseado no tamanho do transformador que você vai escolher. Distâncias aqui, ele colocou o quê? Meio metro para a parede e 65 centímetros para essa outra parede aqui, que dá chave seccionadora. Então, acima dos 400 milímetros exigidos para 34,5 e bem acima daqueles outros critérios que a gente viu naquele diagrama. Certo? Tranquilo? Então, todos os critérios são iguais. Ó, 65 centímetros para aquele anteparo metálico vertical, que é bem acima dos 400 milímetros para 34,5 e bem acima dos 300 exigidos naquele diagrama também. Então, você utiliza os mesmos critérios. É a mesma coisa. Ó, a parte de iluminação de emergência. Ó. Iluminação de emergência. A iluminação normal. Baseado não na 5413, baseado na 8995. Beleza? Todos os critérios são exatamente iguais. Tranquilo? Oi. Pode usar esse tipo de ponto de entrega mesmo no espaço para fazer ponto de entrega normal? Como é que é? Tipo, pode fazer esse mesmo tipo para lançar de duas pessoas, mesmo tendo espaço para fazer recuo. Não, se tiver o recuo, poste melhor. Porque esses dois cubículos blindados, você começa de 60, 50, 60 mil. Só esses cubículos, você está entendendo? Torna o projeto extremamente mais caro. Todo mundo evita. É o que eu falei, lembra que eu falei? A preferência é qual? Subestação aérea, estrutura única, se puder, ótimo. Esse aqui você evita, esse aqui é porque não tem espaço. Entendeu? É critério de exigência. Fala, Gabriel. Fala. Não. É bom você fazer para você ter a certeza que vai ter aqueles critérios de luminância. Mas, repito, qual é o problema? Vai chegar um cara lá, vai chegar com um luxímetro e verificar se está ok? Não. Mas se houver algum acidente, a galera vai procurar todo tipo de defeito. Quem fez o projeto?
Gabriel. Quando aconteceu uma merda e você começa a rir, é porque você já sabe em quem pôr a culpa. Entendeu? Evite. Fala, Thales. Vai ser a altura do trafo, né? Que geralmente é onde você realiza manutenção. Beleza? Aí aqui você tem um diagrama unifilar, né? Mesma coisa, ó, para-raio, mufla, né? Aí os dois cubículos aqui, ó. No primeiro pavimento você tem um cubículo de medição, ó. Aí no segundo pavimento você tem um cubículo de proteção, né? Mesma coisa aqui, ó. Aí, ó. Juntou tripolado 175 5A, de acordo, né? Com aquela tabela, e depois vai para onde, ó? Vai para carga. Não precisa botar mais nada que vem depois. Entenderam? Entenderam? Aqui os detalhes dos cubículos, né? No caso aqui, essa tem que verificar qual BR-Val elétrica, pronto. Ó. Cabine primária, BR-Val, provavelmente BR6, é por causa da BR-Val elétrica. É o nome da empresa que tem essa cabine homologada. Beleza? Com os detalhes, e esse detalhe aqui desses módulos aqui é o detalhe fornecido pela empresa. Então a empresa manda os desenhos para você, para que você coloque no seu projeto. Claro, como o sol da meia-noite. Aí o memorial descritivo deste projeto. Parece com a fonte de alguma coisa que vocês já viram? Memorial descritivo de cálculo da subestação abrigada de... Vocês já viram esse negócio parecido aqui, ó? Já viram esse sumário aqui parecido em algum canto? Já viram esse tipo de coisa assim parecida em algum canto? Já viram isso aqui parecido? Já? Já, né? Pois é, né? Eu fico orgulhoso dessas coisas. Então, mesma coisa. Presente memorial descritivo, temporal objetivo justificar, os critérios, aquela mesma coisa que você já sabe fazer. As especificações. Especificação técnica 942, o CNC é o MBR-MAT, 0942 é DBR, sendo complementado por esse memorial descritivo. Fornecimento, ponto de entrega em um poste 612, estrutura... Ó, aqui é o problema. Entrada de energia. O fornecimento de energia será feito pela NCE Distribuição, em tensão primária 13.8. O ponto de entrega de energia elétrica será em um poste 612 e estrutura de distribuição Enel com estrutura B1 já implantada em via pública. Então, o ponto de entrega é onde? É no poste da via pública. Ponto de entrega. Beleza? Especificado dentro do memorial descritivo. Continuando. Aqui, ó. Deste ponto sairão os cabos para alimentação do prédio em muflas. Entrada subterrânea com medição em cubículo. Entrada subterrânea com medição no cubículo de transformação. Medição no cubículo de transformação, mas beleza. Proteção contra SUS. Proteção utilizando para-raio. Proteção primária contra sobrecorrente. Será feita onde? No conjunto de chaves tripolares instalados no interior do cubículo da SE. Pós-estrutura de medição. Estrutura de medição, estrutura de proteção C2, estrutura de medição C1. Então, após a C1, a estrutura de medição, a estrutura de proteção C2. Está aqui. Proteção secundária, disjuntor, 175 pé, 5A. Malha de aterramento, mesma coisa, só que aqui utilizou ele utilizou a antiga, agora o quê? 2 metros, 15 milímetros por 2 metros. Ele utilizou aqui cabo de cobre nu, né? De 50 milímetros quadrados, beleza, interligando a hastes, cuja resistência equivalente deve ser inferior a 10 ohms.
Mesmíssima coisa. Nada de novo até agora, né? Relação de cargas, cálculo de demanda, que não está na especificação técnica 0942 EDBR, não mais. Mas você verifica que ele utilizou o cálculo de demanda utilizando aquela equação antiga. Sem problema. Não pode referenciar. O erro dele aqui foi referenciar. Por quê? Porque ele queria garantir que ele não ia ter problema. Sempre quando você utiliza essa equação, sempre dá sobredimensionado. Sempre. Então, ele não queria se preocupar. Porque vai que ele pega e bota o antes 75 e a demanda do cara vai para 90. E aí, ia ter que trocar o transformador todo, submeter um novo projeto. No caso da demanda da carga, igual a carga instalada, eu acho que esse é o caso que a fórmula falha, né? Isso foi igual ela vai dar uma demanda abaixo da carga instalada. Vai chegar um momento que está tudo ligado. Mas é muito difícil. É muito, extremamente difícil. Porque, por exemplo, em um supermercado, em qualquer indústria, em qualquer comércio grande, você tem uma parte administrativa e você tem uma parte de produção, sempre. Então, para você ter todas as cargas, produção e administrativo 100%, e a manutenção? Você está entendendo? Então, sempre vai ter algum setor em manutenção. É muito difícil você ter uma demanda igual à carga instalada. Eu diria impossível. Tá entendendo? Eu botei ali naquele projeto para vocês. Vocês notam que a demanda vocês calcularam basicamente foi só o quê? Motor. Mas é muito difícil você ter uma carga daquela. Aquilo ali foi mais o quê? Mais didático. Entendeu? Então é muito difícil. Em 100% dos casos que eu vi até hoje, o cálculo de demanda utilizando a equação nunca foi subdimensionado. Ele sempre foi sobredimensionado. Sempre. Em todos os projetos que eu fiz. Em todos os projetos que eu vi também. Entendeu? Então, é como eu falei para vocês. Essa equação de demanda é super segura. É muito tranquila. O problema é você sobredimensionar demais. Já teve subestação de 75 kVA que a demanda do cara deu 28. Com carga instalada de acima de 75 kW, você não consegue uma demanda utilizando essa equação, você não baixa de 60. Muito difícil. Baixar de 55 é impossível, nunca vi. Baixar de 60 eu vi uma vez. Já teve uma vez que eu passei um dia todo. Eu montei uma planilha do Excel e fiquei alterando as cargas para ver o quanto eu conseguia baixar, utilizando a equação. Alterava a carga, botava ar-condicionado, botava motor, botava tudo. Não consegui baixar. Que era justamente para o quê? Para puxar o transformador para baixo. O cliente tinha acima de 75 kW, que é o requisito mínimo. Só que aí, por exemplo, com 75 kW eu queria botar um transformador de 45 kVA. Não dava. Entenderam? Tranquilo? Então, aqui o cálculo da demanda, né, ó, 101,124 kVA, vai para 112,5 para uma carga instalada de 108 kW, ó. Já deu uma demanda alta, né? Mas, obviamente, menor do que a carga instalada. Beleza? Essa folga aqui, como eu falei para vocês, não está especificado mais na 0942, mas foi colocado aqui. Transformador a seco, por quê? E além disso, está na mesma edificação. Então, todos os critérios. Especificação de média e baixa tensão, né? Média tensão, conjunto de chafes fusíveis, HH. Beleza? 6 A, classe de tensão. Só que essa chave fusível é onde? No C2. Então não é uma seccionadora que você tenha
acesso na parede igual como você tinha naquela outra estrutura anterior, naquele outro projeto anterior aqui, que era aqui, né, ó. Não, essa seccionadora com fusível HH, ela agora vai ter que estar dentro desse cubículo C2, pelo simples fato do ponto de entrega se realizar no poste da Enel. Claro, vocês estão tão travados, estou com medo aqui. Antes vocês faziam mais perguntas. É porque a aula tá show, né, bicho? Aí tá tudo claro, né? Só pode, né? Ou então vocês não estão entendendo porra nenhuma. Que eu acho que é mais fácil. Vocês ficam calados demais porque vocês não estão entendendo nada. Meu povo, me parem para fazer pergunta. Não vou achar que vocês estão entendendo tudo e vou empurrando. Beleza? Na baixa tensão, disjuntor de 175 a P5A. Especificação dos condutores de MT, né? Ramal de entrada é o quê? Cabo isolado, 15 kV, 35 milímetros. Lembrando que aí o ponto de entrega é realizado no poste. E aí você vai descer com cabo isolado de 35 milímetros, 15 kV. Oi? Quando o fusível está na casa blindada, aí só quem troca os caras aí. Não. Fusível é você, né? Mas não está toda a caixa blindada. Sim. E aí a gente tem acesso normal? Sim, tem acesso. Só que tem que estar na caixa blindada, não pode estar em seccionador na parede, como estava no outro. É uma exigência da Enel, os dois cubículos. O de seccionamento, proteção seccionamento e de medição seccionamento também. Esses cabos de 35 milímetros são os para-raios, Esses de baixo. para-raio. Para-raio em cima, então. Para-raio e chá fusível, né? Sim. Aí, quem que paga por esse cabo aí do para-raio? Porque o para-raio dá ainda, mas o cabo que vai até o para-raio. Não, é Enel. Você tem que entregar o cabo aqui com mufla. Você tem que entregar aqui, ó, com a mufla lá, ó, pronta, na cruzeta ali, ó. Só esperando a Enel fazer a ligação. Que aí vai gerar a obra e aí a Enel vai verificar se você vai pagar a obra ou não. Mesmo jeito que tem uma obra de interligação, que a Enel vai ter que colocar um poste, estrutura para realizar uma derivação com estrutura de grande deflexão para poder atender a unidade consumidora. Mesma coisa. Ela se decidir se eu pago pela obra ou não. Aí você tem que verificar quanto é a obra, sempre vai gerar obra, aí resta saber, a Enel vai dizer, ó, a sua parte da obra é tanto. Tá entendendo? Em subestações aéreas, geralmente vem zerado. O cliente não paga nada. Entendeu? Mas sempre gera obra, sempre. Ó, especificação do poste 612, aí tem aqui o pessoal lá botou, né, um adendo aqui, ó. Esse poste aqui não é você que vai indicar, não. O poste que indica aqui é quem, ó? É a critério da concessionária. O poste não é seu, o que, é que você quer indicar? Né? Aí essas hastes aqui, obviamente, 2,4 por 5 oitavos, vocês vão mudar, né? De 15 milímetros, 2 metros, 254 micrômetros. Mesma coisa, interligar com cabo nu, ó. Operadora de celular, ó. TIM Claro disponível na cidade. E aqui este anexo, aquele bababá, todo o memorial descritivo que vocês já viram, você já tem um modelo. Não é se sentir orgulhoso? Não é para ficar orgulhoso, né? Os caras saem. Eu fico orgulhoso. E é o meu amigão, cara. É o Washington. Esses operadores de celular, mas você de verdade tem que levar a sério. Tem. Tem, porque. Vai saber como é que Hã? testar. Se você vai testar, ué. Porque é o seguinte, porque a transmissão dos dados da memória de massa do medidor na medição polimérica é porque utiliza a rede celular. Se não tiver rede celular, você tem que especificar. Aí você não pode utilizar mais medição direta, você vai ter que utilizar medição semidireta, que é aquela caixazinha com medidor na baixa tensão, que eu mostrei para vocês.
Mas você tem que especificar a rede celular porque a transmissão da Enel utiliza a rede celular. Entendeu? Então você tem que levar a sério. Nenhuma parte, nenhuma parte desse projeto você não leva a sério, pelo amor de Deus. A única coisa que você não leva a sério sou eu. Aí beleza, aí, tranquilo, tá em casa. Mas o resto, por favor, leve a sério. Inclusive as coisas que eu falar, leve a sério. Tranquilo, crianças? Joinha? Oi. A ligação entre a medição e a proteção do caso dos cubículos, certo? Cabo isolado também. Você só vai ter condutor no vergalhão quando você tiver no cubículo específico em que você não vai ter saída daquela região dos cubículos. Você está entendendo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui você pode passar vergalhão, porque, ó, aqui você vai ter anteparos verticais. Então, a partir daqui você pode botar cobre nu, não tem problema, porque é um cubículo seguindo o outro. Naquele projeto que você estava mostrando, quando sai do cubículo da proteção, então já é vergalhão. Aqui? Aqui não, porque passa por esse corredor aqui, né? Provavelmente vai em condutor nu. Aí vergalhão é aqui, ó. Depois da seccionadora. Ó, você nota, ó. Você tem uma passagem por aqui, tá vendo? Ó? Você não vai fazer essa passagem aqui com vergalhão de cobre. Fazer com cabo isolado. Vergalhão de cobre é só a partir daqui, ó. Ó, tanto que você vê mufla aqui, ó. Tá vendo, ó? Mufla aí, para-raio. Para-raio, mufla. E aí vai para o transformador. Não tem seccionador aqui não, é só mufla e para-raio. Suporte para mufla e para-raio. Para-raio, mufla. Beleza? Não vou repetir porque todos os outros critérios de espaços são os mesmos. Os critérios de ventilação são os mesmos. Os critérios de abertura de grade são os mesmos. Então não há necessidade de repetir. Só estou colocando as diferenças. Beleza?